Quando nós falamos de ficar fluente em inglês ou qualquer outro idioma, por assim dizer, existem vários pontos, vários aspectos que nós precisamos desenvolver. Porém, existem 3 deles que é exatamente o que vão fazer você chegar à fluência mais rápido. Então vem comigo para a gente tratar sobre esse assunto hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Igor Ramalho falando aqui, e hoje nós vamos tratar exatamente sobre o assunto que vai te levar à fluência da forma mais rápida. Portanto, se ser fluente é um interesse seu, se você quer aprender o idioma inglês até a fluência, já vai deixando seu like aqui embaixo que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser um grande atalho para você. Sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo, e o primeiro dos 3 pontos que a gente vai falar hoje, de que vai te levar até a fluência no inglês, é o vocabulário. Eu quase não falo disso aqui nesses vídeos, né? Acho que praticamente todos os vídeos meus eu vou citar alguma coisa de vocabulário, mas não é exagero, é porque exatamente é o primeiro passo, é o mais importante. Você precisa saber quais palavras colocar em uma frase antes de mais nada, ok? Então, para você desenvolver o seu vocabulário, obviamente o que você mais precisa fazer é consumir coisas em inglês. Sempre que, por exemplo, se você está começando agora, você gosta de ver série, para de assistir coisa dublada, porque o dublado não é nem mesmo o ator principal que está falando, cara. Quando você coloca algo dublado, por mais que a dublagem seja muito boa, não é a atuação principal, não é a voz original da pessoa que está falando. Quando você acostuma a assistir alguma coisa legendada, você vai ver que muda tudo. Pega uma série que você já assistiu dublado e coloca ela legendada depois que você acostumar a assistir as coisas assim, e você vai ver a diferença que isso faz. Além disso, você está sempre ali em contato com o idioma de alguma forma. Você está lendo a legenda em português, mas você está escutando as palavras em inglês. Quando você assiste muito, principalmente a mesma série, que eles tendem, algumas delas tendem a ser um pouco repetitivo, falar as mesmas palavras, usar as mesmas expressões, você vai perceber muita coisa, que aquela certa palavra que está falando o tempo todo. Muitos alunos já chegaram para mim falando assim: nossa, Igor, parece que eu estava assistindo série e eu fico sempre escutando não sei o que, não sei o que, about. O que significa essa palavra? Uma palavra muito importante no inglês. E é interessante que esse meu aluno, no caso essa minha aluna, né, já chegou e colocou essa situação para mim. Eu achei muito bacana. E isso vai acontecer com você também. Uma outra coisa, música. Eu sei que muita gente gosta de consumir música em português, eu não estou falando para você parar, mas procura consumir um pouco das músicas em inglês também. Por exemplo, você gosta de um sertanejo, vai procurar lá por country music. Se você gosta de rock and roll, caramba, os Estados Unidos, a Inglaterra, eles têm muitas bandas que são de grandes nomes. É muito interessante você começar a escutar, mas não só escutar, também é um pouco atrás da letra. Independente se você não entende, mas tenta distinguir cada palavra que eles estão falando, tenta escutar e ler, diferenciar que palavra que está sendo dita naquela frase. Isso é muito interessante. Por exemplo, os meus alunos que chegam para mim com a melhor pronúncia, assim, do nada, que desenvolvem a pronúncia melhor, são aqueles que são acostumados a escutar música música em inglês, melhor dizendo, desde um longo tempo, né? Desde há muito tempo atrás. Porque, cara, você escuta bastante a música, você vai começar a cantar, por exemplo. Ah, Igor, mas eu nem estou entendendo, nem sei o que eles estão falando, eu vou cantar tudo errado. Na verdade, não. A nossa memória, a nossa mente, ela tem uma capacidade de cópia, são os neurônios espelhos, né, assim chamados, que a gente consegue colocar para fora. Sempre cito o exemplo desse meu amigo. Ele não fala uma palavra em inglês, mas ele não fala nada. E teve um dia que a gente estava numa festa e estava tocando, se eu não me engano, era uma música do Guns N' Roses. E ele estava cantando do meu lado, a gente estava meio afastado da caixa de som, e ele estava cantando do meu lado. Eu conseguia entender cada palavra que ele cantava perfeitamente. Do cara cantando eu não entendia, mas ele eu entendia. E ele não fala uma palavra em inglês, mas escutava essas músicas desde pequeno. Olha que coisa mais bizarra. Pois é assim que a nossa mente funciona. Cantar é uma das melhores maneiras de se adaptar aos sons de um novo idioma que você está aprendendo. Uma outra coisa muito interessante, sempre anote o contexto. Nunca coloque a tradução, porque, eu não sei se você sabe, o nosso cérebro é preguiçoso. Ah, Igor, o meu cérebro não é preguiçoso. É sim. Todo cérebro é preguiçoso, sabe por quê? Porque ele é programado para gastar menos energia, tá? E é exatamente por isso que a gente sente preguiça, para a gente poder economizar energia. Porque na nossa parte animal do cérebro, um leão pode aparecer a qualquer momento e a gente precisa dessa energia para poder correr, ou lutar, seja lá o que for. Por isso você sente preguiça.
Então, quando você anota uma palavra e anota a tradução logo do lado, sabe o que o seu cérebro faz? Ele não olha na palavra em inglês, ele vai olhar na palavra em português. Porque se ele olhar só em inglês, ele tem que procurar e gastar energia para encontrar onde é que está. Não é isso que ele quer. Ele quer olhar o mais fácil, o confortável. Então você não dá espaço para si mesmo de saber se você aprendeu aquilo ou não. Por isso, sempre anote o contexto. Vamos pegar o exemplo dessa minha aluna que trouxe o about. Se ela pega um contexto lá, I am talking about you, eu estou falando sobre você. Ela não anota a tradução, ela anota realmente essa frase, I am talking about you. E às vezes você pode até colocar um tracinho assim e o nome da série que você viu isso, ou o nome do vídeo. E às vezes você vê o nome do vídeo e você vê a frase e você se lembra do contexto, putz, então é isso que significa. E você nem precisa da tradução. Sempre anote o contexto. Deixa eu te trazer uma ideia aqui, que é o que eu gosto de chamar da ideia do funil. Um funil de 3 etapas, etapa 3, etapa 2 e etapa 1. Em cima aqui do funil, você vai encontrar todas as palavras do inglês, ok? Todas as palavras no momento em que você nunca aprendeu nenhuma delas. Uma situação hipotética. Quando você começa a consumir coisas em inglês, algumas dessas palavras vão caindo para a sua etapa 3, ou seja, para a parte mais alta do funil. O que é a etapa 3? É basicamente aquela etapa em que você sente assim, putz, cara, eu já ouvi essa palavra, mas eu não lembro o que ela significa. Essa é a etapa 3. Depois de você ouvir essa mesma palavra que já está aqui mais vezes e mais vezes, ela cai para a etapa 2. O que é a etapa 2? A etapa 2 é aquele momento em que você entende, por exemplo, se eu falasse essa palavra com você, você conseguiria entender, mas se você precisasse usar essa palavra na hora de falar, você não iria lembrar. Essa é a etapa 2. Você entende, mas não lembra na hora de falar. E a etapa 1, ou seja, a última etapa do funil, aí sim é aquele momento em que você consegue entender e também consegue usar, consegue falar, se você precisar dessa palavra. O segundo dos 3 pontos que vai te levar mais rapidamente à fluência, melhor dizendo, é a pronúncia. E quando a gente fala de pronúncia, ela é muito relacionada à clareza. Eu já falei em outro vídeo aqui o que eu entendo por fluência. Que fluência para mim é falar naturalmente rápido e com clareza. Ou seja, não adianta nada você falar devagar e muito claro, porque as pessoas não vão ter paciência para te escutar. Da mesma forma que não adianta você conseguir falar naturalmente rápido, mas um monte de abobrinha que ninguém vai conseguir te entender. Então os dois precisam caminhar de mãos dadas, velocidade e clareza. Não é falar rápido que nem um idiota, não. É você falar naturalmente rápido. Eu não estou falando rápido aqui, mas eu estou falando naturalmente rápido, beleza? Esses 2 pontos. A pronúncia, ela tem a ver com a clareza. Pronúncia não tem a ver com você falar perfeitamente, parecer um americano, não. Isso aí se chama sotaque. Quando você quiser reduzir o seu sotaque de brasileiro para poder adquirir um sotaque de americano, de inglês, de australiano, aí sim a gente está falando mais de aperfeiçoamento. Mas de ser entendido no inglês, clareza, aí sim a gente está falando apenas de pronúncia. E como então você faz para poder desenvolver a sua pronúncia? Bom, em primeiro lugar, você precisa saber as letras do alfabeto. Você precisa saber como dizer cada letra ali, principalmente as vogais. E não se apegue muito ao único som daquela vogal. Vou te dar um exemplo do português. Se eu quiser falar que essa mesa é feita de madeira, cara, ninguém fala de madeira, todo mundo fala de madeira. Mas quando você vai ler é de e. Peraí, então esse de aí tem som de i? Nem sempre, mas às vezes sim. Então em outros idiomas isso também acaba acontecendo, tá? Não se apegue a um único som e sim a como a língua realmente funciona. Esse é o primeiro ponto. Foque no alfabeto e foque principalmente nas vogais. Também aprenda a pronunciar as palavras. Eu recomendo que você aprenda a pronunciar palavras difíceis, porque quando você pega um desafio que está aqui, quando você volta para cá ele fica bem mais fácil, tá? É óbvio que tem alguns sons do idioma, do inglês, por exemplo, o TH, o L, que não é muito um som que a gente pronuncia no português. Então, pode causar um pouco de dificuldade para a gente conseguir chegar até lá. Mas nada que uma boa quantidade de prática não te leve aonde você quer chegar. Como que você percebe, então, que você conseguiu desenvolver bem a sua pronúncia? Como que você consegue fazer esse teste consigo mesmo? Basicamente, o que você poderia fazer é, vamos supor, você escuta um vídeo lá sem legenda e você tenta transcrever esse vídeo. Se você consegue escrever uma palavra corretamente que você nunca ouviu, cara, isso é um excelente sinal. Então esse é um teste muito interessante para poder se fazer. E o último ponto aqui, que sim, eu colocaria eles numa ordem de importância e uma ordem cronológica de estudos também, ou seja, o último ponto que você deveria estudar, que você deveria focar quando você começar a estudar, né, lá na frente, é a gramática. Eu sempre falo, né, que gramática não é tão importante assim pro começo.
mas a gramática é sim muito importante, tá? Ela é parte do idioma e você precisa desenvolver. Principalmente saber conjugar presente, passado, futuro. É aquela coisa, né? Você pode até mesmo falar um nós vai, nós vem, que as pessoas vão conseguir te entender, mas não é bonito da forma que a gente gostaria de falar. Presente, passado, futuro, basicamente você vai conseguir se explicar muito bem. Como você faz para desenvolver, então, a parte gramatical? Duas formas bem simples. Primeiro, série com legenda. Porque muitas vezes, principalmente no inglês, eles juntam muito palavras e abreviam muitas coisas, e às vezes a gente não consegue saber que palavra que ele está falando ali. Mas quando a gente coloca a legenda, e principalmente para YouTube, tá? Porque se for Netflix, muitas vezes a legenda não é a mesma coisa que o cara está falando. Agora no YouTube, como ele gera a legenda automaticamente, ele tenta ao máximo, e ele é muito bom em fazer isso, copiar o que a pessoa está falando. Aí sim você consegue ter uma ideia muito melhor. Então, se você coloca a legenda, você consegue saber que palavras estão sendo ditas ali e assim você consegue melhorar ainda mais a sua gramática. Existem várias coisas que a gente precisa desenvolver num idioma, é claro, mas como eu disse, essas são as 3 principais. Você também precisa colocar em prática suas 4 habilidades, tanto no vocabulário, quanto na pronúncia, quanto na gramática. E aqui dentro do canal do N6M, a gente tem diversas formas, diversos vídeos falando sobre como fazer isso, formas que você pode estudar, formas que você pode aplicar. Por isso, não perde o seu tempo. Se inscreve aqui embaixo, porque esse é o nosso propósito. A gente quer levar o inglês para a sua vida. A gente quer que você possa aprender inglês de forma mais rápida, sem ter que gastar R$1. Então vem com a gente, que a N6M quer ver você fluente ainda esse ano.